Olá a toda a comunidade brasileira. Um grande abraço a toda a comunidade brasileira. Um grande abraço a todos os membros do canal Potência de 10. E também um grande abraço a todos os membros da Nação Madureira, em todos os estados, municípios, bairros, em todos os municípios e bairros, e também em todos os países. Aqui é o canal Potência de 10. Aqui é o canal Potência de 10. O canal da bênção, o canal do desafio, o canal do milagre, o canal abençoador. Porque aqui no canal Potência de 10, nós dizemos o que a palavra de Deus diz. Nós dizemos o que a palavra de Deus diz. Aqui no canal Potência de 10, nós dizemos o que as Santas Escrituras dizem. Aqui no canal Potência de 10, nós dizemos o que a Bíblia Sagrada diz. Porque aqui o canal Potência de 10 tem o desejo em tornar você uma pessoa melhor. O canal Potência de 10 tem o desejo de tornar você uma pessoa muito melhor. Então, não se esqueça de divulgar, compartilhar, se inscrever, apertar o sininho, dar o seu joinha, dar o seu like, fazer os seus comentários e entrar em contato conosco através da descrição para que você possa se tornar um colaborador, um parceiro e, portanto, um padrinho, um patrocinador e um abençoador do canal Potência de 10. O canal Potência de 10 está te convidando, o Espírito Santo, nós do canal Potência de 10 estamos te convidando, o Espírito Santo e o canal Potência de 10, porque o Espírito Santo é o diretor executivo, é o CEO do canal Potência de 10. Ele que nos dá a orientação e as instruções, ele que nos inspira, traz a divina inspiração nos assuntos aqui abordados, nas mensagens que são elaboradas, que são transmitidas, elaboradas e transmitidas até você que está nos ouvindo agora. As postagens aqui, tudo isso são realizações do Espírito Santo. Então, não se esqueçam também de nos convidar para nós irmos aí até a sua igreja para realizarmos a grande campanha evangelística 16. É uma campanha de evangelização, de missões, de cura divina. É uma campanha abençoadora para abençoar a sua igreja, a sua congregação, a sua comunidade, o seu bairro, a sua casa. Porque nós vamos também nas casas, quando nós somos convidados, porque estamos baseados, firmados, fundamentados, alicerçados, arraigados e sobreedificados na palavra de Deus, no livro de Lucas, do Evangelho São Lucas,
capítulo 7, versículo 7. Vai lá nesse texto. Lucas, capítulo 7, versículo 7. Não lê só esse versículo, não. Lê o contexto, que é a passagem que Jesus é convidado para ir na casa do centurião. Porque nós, no canal aqui, Potência de 10, nós cremos que é a base da nossa fé cristã. É a base da nossa fé cristã. É a base da nossa fé cristã. Porque Jesus ficou maravilhado com a fé daquele centurião, que não era judeu, era um goi, era um gentio. E outra coisa, o testemunho desse centurião, dentro da sua casa, com os seus familiares, com os seus parentes, com os seus amigos e todos aqueles que estavam ao seu lado. Ele não precisava falar, não, as pessoas davam testemunho dele, davam testemunho por ele. Por isso que nós estamos baseados em Lucas capítulo 7, versículo 7. Também temos seminários bíblicos. Pode nos convidar. Como fazer para convidar o canal Potência de 10? Para ir na sua igreja, na sua congregação, na sua comunidade, no seu bairro, na sua casa. Para realizarmos cultos no lar. Para orarmos aí. Para ministrar seminários bíblicos, estudos bíblicos, gincanas bíblicas, maratonas bíblicas, desafios bíblicos. E antes de adentrarmos, e antes de começar a abordagem sobre o assunto de hoje, vamos te relembrar do grande desafio. O grande desafio que ainda ninguém conseguiu responder corretamente. Que é, em que texto bíblico, em qual parte da Bíblia, livro, capítulo e versículo, que a soma das frações formadas é igual a 80%. Em que texto bíblico, livro, capítulo e versículo, que a soma das frações formadas é igual a 80%. Se você não souber, pergunta ao seu pastor, pergunta os estudiosos da sua igreja, pergunta às pessoas, vá no Google, vá lá, porque quem responder corretamente ganhará o grande prêmio, que nós já falamos aqui em todos os vídeos anteriores que nós estamos falando. Então, se você quer saber qual é o prêmio, qual é a premiação, assista os nossos vídeos anteriores, porque lá também pode estar a resposta, com certeza pode estar a resposta do grande desafio, a resposta do grande desafio, do grande enigma, que o canal Potência de 10 propõe para você e para todos aqueles que estão nos assistindo agora. Assistindo este vídeo. Então, assista os vídeos anteriores. Como que eu posso? Vá aqui onde está escrito Potência de 10, clica ali que vai aparecer nossa página com todos os nossos vídeos. E se você não encontrar todos os nossos vídeos aqui, você espera os cards que aparecem no final do nosso vídeo e clica ali. No final do vídeo aparecem os cards dos vídeos anteriores. E você vai, e tem as playlists também. Vá nas playlists aqui, né? Aqui o card, vídeo anterior, playlist. Vá ali, clica ali que você vai ter toda a nossa playlist de todos os nossos vídeos, dos vídeos anteriores. É fácil, é rápido. E se você quer ser o premiado, quem responder primeiro leva o prêmio. Quem responder primeiro, corretamente,
corretamente, presta bem atenção, quem responder corretamente, leva o prêmio. E o assunto de hoje é continuidade da postagem anterior, do vídeo anterior, que nós falamos sobre Abner. Hoje nós vamos falar sobre a morte de Abner, deste grande comandante em chefe do exército de Israel, no reinado de Saul, e um pouco do reinado de Davi. Muito pouco, muito pouco. Porque nós vamos ver que Davi propôs a Abner a ser o comandante-chefe do seu exército, que era Joabe. Joabe era o comandante em chefe do exército de Israel no reinado de Davi em Judá, pela tribo de Judá em Hebrom. Então nós vamos falar sobre a morte de Joabe. A vida de Joabe não, de Abner. A vida de Abner, a morte de Abner. A vida de Abner chegou ao fim quando Joabe, o comandante das tropas de Davi, o matou de forma traiçoeira. Estava em um momento de paz. Tinha se estabelecido a paz, porque o reinado de Davi em Hebrom, com a tribo de Judá, estava em batalha com o reino de Israel, ou melhor, de Efraim, que na Bíblia muitas vezes tem a conotação de Israel, que era o rei Isbosete, filho de Saul, estavam sempre em guerra. Mas nesse momento, quando Abner passou para o lado de Davi, as guerras cessaram. E ali, todo o reino, tanto de Judá, a tribo de Judá e todas as outras tribos, começaram a apoiar a Davi. E nesse período que começaram a apoiar Davi, Isbosete também faleceu, morreu. E vamos ver que a morte de Abner foi uma atitude traiçoeira por parte de Joabe, sem o consentimento de Davi. Davi nem sabia da trama elaborada por Joabe para matar Abner, porque Abner tinha matado seu irmão Asael e agora estava com medo que Abner assumisse a sua posição de comandante-chefe do exército de Israel. Isso aconteceu quando Joabe voltou de uma incursão, de uma batalha. Ele ficou sabendo que Abner tinha sido bem recebido por Davi em Hebrom e tentou fazer com que Davi desconfiasse de suas verdadeiras intenções. Ele alegou que Abner estava tentando enganar Davi. Joabe. Então Joabe enviou um mensageiro atrás de Abner, fazendo com que ele retornasse a Hebrom, sem que Davi soubesse. Ao voltar em Hebrom, Abner foi levado por Joabe para uma conversa particular, no privado. Foi no gabinete, né? No gabinete. Se liga aí nessa visão, se liga nesse mistério aí. Foi nessa ocasião que Joabe o matou de forma traiçoeira, com o objetivo de vingar o sangue de Asael, seu irmão. Alguns estudiosos acreditam que, além do sentimento de vingança, era possível que Joabe também estivesse
tomado de inveja contra Abner, ao considerar que talvez ele pudesse tomar o seu lugar como comandante do exército de Israel. Quando o rei Davi, presta bem atenção, quando o rei Davi soube da morte de Abner, porque ele não sabia de toda aquela trama de Abner, de Joabe, né, em relação a Abner, matá-lo traiçoeiramente, porque se Joabe tivesse de enfrentar face a face, né, Ultimate Fighter, Joabe tivesse que enfrentar Abner, que eram dois peso pesado, categoria peso pesado do exército de Israel, se os dois se enfrentassem, Joabe sabia que ele ia estar em desvantagem, porque Abner era um grande comandante. Davi chegou a falar que era um grande príncipe e comandante do exército de Israel. Ele sabia. Tanto que Abner evitou o confronto com Asael, irmão de Joabe. Ele tentou o máximo, ele pleiteou. Ele falou, não quero lutar contigo. Ele evitou o máximo, mas como Asael era precipitado e jovem precipitado, não só porque ele era jovem, mas é porque também ele era precipitado, Abner, infelizmente, matou Asael. E por isso, Asael se tornou um motivo para Joabe de vingança. E quando Davi soube da morte de Abner, ele lamentou profundamente. Ele deu a Abner um funeral digno de realeza em Israel. Olha só a grandeza deste homem chamado Abner, comandante do exército de Israel. Olha o reconhecimento que Davi, a estima que Davi, porque Davi passou muitos momentos junto com Abner, porque também Abner apresentou Davi ao rei Saul. Foi Abner que levou Davi ao rei Saul com a cabeça de Golias. Foi Abner. Então Davi conhecia muito bem Abner, sabia quem era Abner. Davi também amaldiçoou o assassino, afirmando que o Senhor traria juízo àquele crime. Por que aquele crime? Porque estava em um momento de paz e não de guerra. Estava em momento de paz e não de guerra. E Joabe matou Abner, matou de forma traiçoeira, covarde. Aí Davi amaldiçoou o assassino, que traria juízo. Amaldiçoou o assassino, afirmando que o Senhor traria juízo àquele crime. Segundo Samuel, está escrito em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 39. Nós já falamos aqui, já dizemos aqui o que a palavra de Deus diz, que o sangue tem voz. O sangue tem voz. Sangue derramado tem voz. Segundo que está escrito em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 39. Os israelitas também acompanhavam Davi e lamentaram muito a perda de Abner, deste grande comandante. Porque quando Abner passou para o lado de Davi, as tribos também o acompanharam. Ele tinha uma influência política e militar muito grande. Abner era um daqueles que tinha uma influência muito grande, tanto política quanto militar. Após essas referências,
Abner é mencionado na Bíblia apenas em 2 outras passagens bíblicas. Está escrito que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 26, do versículo 26 ao 28. E também 1 Crônicas, capítulo 27, do versículo 27 ao 21. No geral, Abner teve uma carreira positiva em Israel. Teve uma carreira muito positiva em Israel. Ele contribuiu generosamente para o futuro templo em Jerusalém, primeiro. E o seu bom caráter foi revelado na forma como ele relutou em fazer mal a Hazael. Ele relutou. Ele fez de tudo para não entrar em confronto com Hazael, aquele jovem guerreiro valente de Davi, que era sobrinho de Davi. Hazael era sobrinho de Davi. Ele não queria matar Hazael. Ele não queria. Ele sabia que se Hazael fosse por fight, ele certamente iria morrer. Por quê? Porque Hazael era um comandante, era um guerreiro muito experimentado, era um grande comandante, um grande guerreiro, com uma experiência tal, como nós falamos aqui anteriormente, um peso pesado do exército de Israel. Além disso, ele serviu como um dos instrumentos, olha só, Deus permite, não é a vontade de Deus, mas Deus permite. Quando Abner ficou contra Davi, ele permitiu que isso acontecesse, para que a glória de Deus manifestasse de forma extraordinária. De forma sobrenatural. Quando a glória de Deus se manifesta, já é sobrenatural, né? Mas de forma extraordinária, espetacular, vamos dizer assim, espetacular. Além disso, ele serviu como um dos instrumentos que Deus usou para estabelecer as bênçãos pactuais através da dinastia de Davi em Israel. Então, o que nos diz esta passagem? Esta passagem de Abner, da vida de Abner. Que Deus usa até aqueles que em algum momento te ajudaram e passaram a não mais te ajudar, a te perseguir, e depois reconheceram que Deus era contigo, que Deus é contigo, e voltaram a te apoiar para Deus manifestar a sua glória através dessas pessoas na sua vida, manifestar a glória de Deus na sua vida através dessas pessoas que em algum momento elas te ajudaram e depois passaram a ser seus inimigos, seus adversários, e depois reconhecendo que Deus era contigo, vendo que Deus te abençoa em tudo que você faz, aí volta a te ajudar, mas o sangue derramado tem voz. O sangue derramado tem voz. Você está entendendo o que nós estamos querendo dizer? O sangue derramado tem voz. Porque você perseguiu, matou muita gente inocente. Você matou muita gente. Eu estou falando de natureza espiritual. Você matou muita gente. E acha que você é inocente? Não. O sangue derramado tem voz. E ele reclama. Ele clama. E a Bíblia fala que o sangue de Jesus clama mais do que a de Abel.
fala melhor do que o de Abel. Então, o sangue derramado tem voz. E aqui está um exemplo. Aqui está uma prova que o sangue derramado tem voz. E por isso, Deus o permitiu que Abner agisse dessa maneira para que a glória de Deus manifestasse de forma grandiosa na vida de Davi, estabelecendo Davi como rei de toda Israel, para que se cumprisse a promessa que Davi seria rei de toda Israel. Foi fácil? Não, passou muitos anos. Davi teve que batalhar dia a dia. Dia a dia, passou anos fugindo de Saul, anos reinando em Hebrom, anos depois reinando em toda Israel, em Jerusalém. Até para reinar em Jerusalém, ele teve que conquistar Jerusalém para estabelecer o reino do Senhor Deus de Israel, o soberano sobre toda a terra, o Deus da igreja, em Jerusalém. Então, este exemplo de Abner, né? Exemplo de Abner, aquele grande comandante, né? Um grande comandante que ajudou Davi no início, depois ficou contra Davi, depois voltou a estar do lado de Davi, porque reconheceu que Davi realmente era um ungido de Deus para assumir o reinado. E no final, como nós falamos aqui no canal Potência, quando chegou o limite, chegou a sentença. E a sentença foi essa. Foi morto traiçoeiramente. Traiçoeiramente. Então, esta é a mensagem para você não cometer o mesmo erro que Abner, esse grande comandante. Não cometa o mesmo erro que este homem cometeu. Isso daí é para você também, que é líder de departamento, líder de igreja, que você ajuda no início o membro começa a ajudar, mas vê que ele começa a se destacar na igreja, ele começa a se destacar na congregação, ele começa a se destacar na comunidade. Aí você começa a perseguir, colocar ele no banco, começar a afastar ele das atividades, porque fica com medo que ele assuma a sua posição. Você começa a matar todos aqueles que estão, a família dele, os parentes dele, os amigos dele, aqueles que estão do lado dele, você começa também a matar. Mas toma cuidado, hein? Toma cuidado, porque sangue derramado tem voz. Sangue derramado tem voz. E quando começa a clamar, então, tome muito cuidado, hein? Não tem volta. Você vai sofrer as consequências. E as consequências virão. Então, não cometa este erro. Por isso que nós dizemos que o nosso desejo aqui no canal Potência de 10 é que você se torne uma pessoa muito melhor. Se torne uma pessoa melhor e muito melhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus parentes, que Deus abençoe os seus amigos, que Deus abençoe aqueles que estão ao seu lado. E não esqueça de nos convidar para realizarmos a grande campanha 60 na sua igreja, uma campanha de mais de 12 horas para evangelizar, para ganhar almas para Jesus, para ensinar, pregar, curar e abençoar. Esta é a campanha evangelística 60.
Não se esqueça. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. O que tem a chave da vida, o que tem a chave da existência, o que tem a chave da vitória. Amen.